manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom. Saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus. Para nós é uma imensa satisfação estar entrando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor, e o nosso desejo é que Deus vos abençoe ricamente em mais essa oportunidade, quando estaremos falando das Sagradas Escrituras, as quais produz fé de arrebatamento no coração do eleito. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 9, versículo 16 até o versículo 17. São Mateus, capítulo 9, versículo 16 e o versículo 17 nos diz: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Que a graça de nosso Deus seja acrescentada à palavra que foi lida nesta oportunidade. Nós queremos meditar nesses momentos sobre essa passagem de Jesus, quando ele disse: ninguém coloca remendo novo em panos velhos, nem vinho novo em odres velhos. Então veja, precioso ouvinte, essa afirmação de Jesus Cristo está mostrando algo que é importante para nós meditarmos, porque é importante que nós, o povo de Deus, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos ouvintes nessa oportunidade, nós devemos compreender o mover de Deus, porque quando nós compreendemos o mover de Deus, nós então facilmente estaremos nos adaptando, nos colocando ao lado da vontade de Deus. Mas quando nós não compreendemos o mover de Deus, o agir de Deus, então podemos estar muitas vezes nos levantando contra Deus, pensando até mesmo que estamos fazendo uma obra para Deus, como ali nos tempos passados, nas eras negras, a Igreja Católica, ela matou milhares de cristãos. E eles diziam que era do agrado de Deus que se matassem os hereges, quando na verdade aquelas pessoas que morriam, famílias inteiras, não eram hereges, mas eram pessoas que tinham compreendido a vontade de Deus para suas vidas e que estavam se colocando ao lado da palavra, sem se importarem em agradar o sistema do homem. Então veja, ouvintes, que há um grande perigo. Muitas pessoas sinceras, porque muitos pensam que porque alguém está agindo sincero, ele é um salvo. Não, depende a sinceridade dele aonde está depositada. Você pode ver homens bombas que se explodem e matam crianças e matam inocentes, e são pessoas sinceras. Sinceras naquilo que elas pensam ser a verdade. São pessoas sinceras na doutrina do sistema religioso que os formou. E eles acham que é do agrado de Deus se suicidar e assim matar as outras pessoas que eles acham serem pessoas inimigas de Deus.
muito embora a Bíblia proíba essas coisas. Agora você pensa que porque uma pessoa faz isso na sua sinceridade, no seu zelo, Deus vai aceitar? De maneira alguma. Ouvintes, Deus só tem compromisso com a sua preciosa palavra. Então veja, Deus somente é responsável por pessoas sinceras, mas sinceras com a palavra de Deus. Não adianta a pessoa ser sincera com o sistema da religião a qual participa. Isso poderá fazer ela ser muito mais filho da perdição, do que se fosse uma pessoa que não tivesse sinceridade a um sistema. Porque veja que o sistema do homem, sempre ele se torna um sistema inimigo de Deus. Por quê? Porque a mente do homem, ela não consegue compreender as profundezas de Deus. Por isso disse o apóstolo Paulo que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a sabedoria do homem também é loucura para Deus. Então veja que a maneira do homem sempre estará andando contrária à maneira de Deus, porque a maneira de Deus está baseado em sua palavra, em seus fundamentos, na simplicidade, na obediência das Escrituras. Mas nós encontramos pessoas grandes, intelectuais, entendidas, e que estão totalmente fora da palavra de Deus, fora dos planos de Deus. Podemos voltar nossas mentes aos dias de Noé, e ali nós vemos o profeta de Deus anunciando acerca do dilúvio. E Noé dizia ao povo: arrependei-vos de vossos pecados, deixem vossos maus caminhos, voltem-se para a palavra, porque Deus irá enviar um juízo dos céus, porque Deus irá enviar o dilúvio, e esse dilúvio irá cobrir toda a terra de água. E aqueles que não se arrependerem de seus pecados e não tomarem uma decisão voltada à palavra, certamente morrerão. Mas veja vocês, Noé, ele era um homem sincero, mas sincero com a palavra de Deus. Muito embora Noé não compreendesse como seria que o mundo poderia ser coberto de água, mesmo que Noé pensasse, analisasse, ele não conseguia compreender. Mas a sinceridade dele estava em uma coisa: Deus disse. E se Deus disse, eu creio. Como será, Noé? Eu não sei, eu só sei que Deus disse que vai vir água dos céus. E os cientistas, pessoas inteligentes, por certo diziam: mas Noé, não há tal coisa como água lá em cima, suficiente água para cobrir a terra. Mas Noé dizia: eu não sei explicar isso, mas uma coisa eu sei: Deus disse que haverá um dilúvio. Deus disse que haverá uma destruição sobre a terra, e que aqueles que não se arrependerem serão mortos. E o povo iam, quem sabe, em suas igrejas, e os pregadores diziam: olha, meus irmãos, vocês têm visto aquele velho Noé anunciando sobre o dilúvio? Noé verdadeiramente é um bom homem, uma boa pessoa, mas o ensinamento dele não tem base com a nossa religião. Ele nem mesmo é afiliado à nossa igreja. Ele nem mesmo tem a carteirinha de membro aqui da nossa denominação. E outra, nós estamos ouvindo o cientista mais famoso do mundo falando acerca desta teoria de Noé, e eles disseram que não há nada como água no céu suficiente para submergir o mundo em um dilúvio. E o povo então saíam dali, iam para casa e diziam: família, esposa, filhos, deixem de lado essa conversa do velho Noé. Nosso sacerdote, nosso pregador, ele nos explicou, ele nos disse que isso não tem fundamento, que nunca foi ensinado nos estatutos de nossa igreja. E o cientista, doutor fulano de tal, falou também que não há como o mundo ser coberto por água. Não há explicação, não existe como.
E essas pessoas, elas então se agarravam a uma sinceridade humana e rejeitavam a palavra de Deus. Quantos deles, por certo, olhavam e até mesmo respeitavam a Noé como pessoa, mas diziam: olha, amigo Noé, nós lhe amamos, nós lhe respeitamos, mas nós não podemos ouvir a sua mensagem, porque nós não conseguimos compreender como será isso. E eram pessoas boas, eram pessoas sinceras, mas a sinceridade delas estava baseada no que dizia uma religião, no que diziam os cientistas, no que diziam os seus intelectos. A sinceridade deles não estava baseada na palavra de Deus, não estava baseada no assim diz o Senhor. Em outro lado, Noé não compreendia como haveria de vir, Noé nem mesmo sabia sobre ciência, mas uma coisa Noé sabia: Deus falou e Deus irá cumprir. A sinceridade de Noé era uma sinceridade inocente, como a fé de uma criança é uma fé inocente. Ele cria no que dizia a palavra de Deus. Como uma certa vez, alguém falando para um crente, ele disse: você crê naquela história que diz que a baleia engoliu Jonas? E aquele irmão disse, um irmãozinho simples, ele disse: eu creio. Deus disse: eu creio. Então aquele homem, um bom estudante, ele disse: olha, amigo, você sabe que os cientistas explicaram que a garganta da baleia é muito pequena, é muito estreita, e não há como passar um homem por ali. Como você vai agora continuar crendo no que diz a Bíblia, se a ciência comprovou que não há como um homem ser engolido? Então aquele irmãozinho olhou para aquele crítico e disse: olha, meu amigo, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu creria da mesma forma. Sabe por quê, ouvinte? Porque a fé nossa não discute. E a nossa fé não está baseada em explicações. Porque mesmo que explicações possam comprovar que não há condição, Deus é Deus que ainda abre mar vermelho. Deus é Deus que transforma água em vinho. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele pode mudar o curso das coisas se Ele quiser. Ele pode, nós não precisamos compreender como será isso, nós somente temos que crer. E a sinceridade do Filho de Deus está baseado nisto, no que diz Deus, no que diz a palavra. E mesmo que nós não compreendamos naturalmente, mas a nossa fé descansa no que diz a palavra. E quando Noé entrou na arca e a arca se fechou, aquele povo ficou do lado de fora, pessoas sinceras com suas religiões, sinceras consigo mesmo, mas não estavam sendo sinceros com Deus. E de repente o dilúvio veio, e aí então eles começaram a clamar, mas era tarde demais. A mesma coisa sucederá num dia desses, ouvinte, quando o arrebatamento sucederá brevemente. Podemos lembrar também dos sacerdotes nos dias de Jesus. Eles esperavam a vinda do Messias, mas eles tinham a sua maneira de crer. Eles pensavam: olha, nós somos dos saduceus, quando o Messias vier, ele vai ter que vir na nossa religião, e depois então nós vamos apresentar ele ao povo. Já os fariseus pensavam: não, quando o Messias vier, ele vai nascer de uma virgem aqui, de um dos sacerdotes, e ele pertencerá à nossa religião, e então ele vai se apresentar a nós, dizendo: eu sou o Messias, e então nós vamos fazer os testes aqui de acordo com nossos estatutos, e quando nós comprovarmos que ele é o Messias, então nós vamos reunir o povo aqui na nossa igreja para apresentar ele ao povo. E então toda a nação compreenderá que nós, os fariseus, somos os certos, porque o Messias estará conosco. Oh, ouvintes, mas quando Jesus veio, ele não veio entre fariseus, não veio entre saduceus, não veio entre herodianos, não veio entre nenhuma das religiões do dia, mas ele veio na palavra, fora de qualquer sistema do homem. E o homem falhou em ver a Deus, porque o homem, na sua sinceridade humana, ele pensava que Deus tinha que vir pelo sistema de sua religião, porque através da sua sinceridade carnal, eles achavam que a religião deles estava certa, e que Deus teria que se prostrar ao seu sistema. Veja, mas eles falharam em ver a Deus, e a sinceridade deles não fez com que a maneira deles fosse a verdade. A sinceridade do homem, no sistema do homem, não mudará o plano de Deus. Por isso nós devemos buscar Deus
Dá-nos graça de encontrarmos uma sinceridade de acordo com o que diz a Tua palavra. E somente pouquíssimas pessoas que foram sinceras com a palavra de Deus puderam dar ouvido à voz de Jesus. Uma delas podemos citar aqui, a prostituta ali do poço. Ela ali, a mulher samaritana, ela estava ali para buscar água quando encontrou com Jesus. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Ela tinha uma certa sinceridade também, e ela disse: ó homem, como pode você me pedir de beber, sendo você judeu e eu samaritana? Tu não sabes que os judeus e os samaritanos não se dão? Mas Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias águas, e eu lhe daria água que você nunca mais voltaria a ter sede. E aí então prosseguiram com aquele diálogo, e logo Jesus disse: mulher, vai e chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse, discernindo seu coração, como ele era Deus, profeta, ele sabia do que passava com a intimidade das pessoas. E Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Olha, ela tinha uma sinceridade, mesmo sendo uma mulher de má fama, mas no seu coração havia uma sinceridade pela palavra. E ela disse: está escrito que quando o Messias vier, ele fará essas coisas, ele revelará o segredo dos corações. Ela tinha muito mais revelação do que os sacerdotes do dia. Ela pôde receber a Cristo, ela aceitou a Jesus como seu Salvador, quando os sacerdotes, os religiosos do dia, que estavam para defender a Deus, foram os que levaram a Jesus ser crucificado, foram os que levaram Jesus ali para ser pregado em uma cruz. Por quê? Porque a sinceridade deles estava baseada em seus estatutos. Podemos lembrar também de um apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Por quê? Porque a sinceridade pela religião dele fazia dele um inimigo de Deus. E ele estava indo, ele era um fariseu, o mais do alto grau que tinha. E ele estava indo para matar e prender alguns cristãos, quando Jesus apareceu a ele naquela coluna de fogo. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem é, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja, Deus teve que derrubar aquele homem, fazer ele cair no chão, cegá-lo completamente, para que Paulo pudesse dizer: eu tenho reputado toda a minha sabedoria como esterco, todo o meu conhecimento como esterco. Por quê? Porque o conhecimento que ele tinha adquirido pela sinceridade humana não valia diante de Deus. Então ele reputou tudo aquilo como perca para conseguir de Deus algo precioso. E Deus fez ele o maior apóstolo ali, anunciando, escrevendo as cartas, a qual ficou para nós como o guia para a vida eterna. Então, ouvintes, continuando aqui, eu quero mostrar mais profundamente acerca dessa passagem que nós lemos. Você, por enquanto, ouviu acerca da sinceridade no sistema do homem e a sinceridade na palavra de Deus. A sinceridade no sistema do homem te faz inimigo de Deus, mas a sinceridade na palavra de Deus, mesmo que não compreenda as coisas, mas você crê, isso te faz filho e herdeiro dos céus. E Jesus disse aqui na palavra qual nós lemos: não se pode colocar remendo novo em um pano velho, porque se romperá o pano e se perderá tanto o remendo como o pano. Por quê? Porque um pano velho, ele está podre. E se você tenta colocar um remendo novo ali, quando forçar, vai romper, vai rasgar mais ainda aquele pano velho. E vai se perder tanto o remendo, quanto ao pano, quanto à veste. O que Jesus estava mostrando com isso? Que não adianta nós tentar consertar o sistema do homem. As religiões têm afundado no modernismo. E aí as pessoas tentam criar uma igreja, a igreja fulano de tal renovada, igreja fulano de tal restaurada. Não adianta tentar dar vida a uma coisa que já morreu. Deus não está preso a um sistema, meu querido ouvinte. Deus não trata, ouça-me isso, eu te digo isso comprovado escrituristicamente. Deus não trata com sistemas feitos pelos homens.
Deus nunca tratou e nunca irá tratar com religiões. Olha a história e você verá. Veja se Deus se uniu a alguma religião. Deus trata com indivíduos. Quando Jesus veio, Ele tirou uns da igreja dos saduceus, outros dos fariseus. Ele encontrou o seu povo, reuniu eles aonde? Na palavra, nunca reuniu dentro do sistema. Por isso não adianta, o sistema ele é podre, porque ele é um sistema do homem. O sistema, ele afasta Deus dali, porque eles colocam o estatuto em lugar da palavra de Deus. Então não adianta você colocar uma coisa nova dentro do sistema velho, comprometido. Outra coisa, Jesus disse, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O que é o odre? O odre era a garrafa do tempo antigo, era a garrafa dos dias de Jesus. A garrafa onde se colocava o vinho, ela era feita de couro. Não havia vidro como hoje nós temos, plásticos. Essas coisas são agora mais recentemente. Naquele tempo as garrafas eram feitas de couro. E o vinho novo, nós sabemos que ele se movimenta. Ele se movimenta ali e ele busca mais espaço. Quem já fez vinho e conhece, você sabe do que eu estou falando. E se colocar um vinho novo em um odre velho, o odre feito de couro, o couro velho, ele é um couro seco. E o que acontece? O couro seco, ele não consegue ceder. E ele, por não ceder, quando o vinho novo começa a fermentar e a se movimentar, e ele faz pressão, sendo que aquele odre, aquele couro velho, ele está tão seco, ele, quando o vinho vai buscar espaço ali dentro, ele estoura em vez de ceder. E quando ele estoura, se perde tanto a garrafa quanto ao vinho. Por isso disse Jesus, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Mas Jesus disse, se coloca vinho novo em odres novos. Por quê? Porque o odre novo é feito de couro novo. E o couro novo é um couro que contém ainda o óleo. Ele é maleável, ele se estica. E quando o vinho se fermenta e se movimenta ali dentro, o odre também dará espaço para que o vinho cresça. Assim é o tipo, a palavra de Deus não se pode colocar dentro de um sistema velho. Porque um sistema velho, ele não dá espaço para Deus. Você muitas vezes chega ali e mostra, amado e preciosa pessoa, querido irmão, o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus. Deus tem nesses últimos dias, através de uma mensagem, o qual a Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria o profeta Elias e ele restauraria todas as coisas. E Deus enviou o profeta Elias e ele veio para restaurar todas as coisas. Uma das coisas que Deus restaurou através do profeta foi o batismo em nome do Senhor Jesus, conforme a igreja primitiva batizava. Está isso em Atos 2,38. A Santa Ceia com vinho puro e pão asmo. O lava-pés, tudo isso foi restaurado pelo profeta desta era. É uma mensagem nova, prometida por Deus para preparar a noiva para o arrebatamento. Mas quando você fala isso para uma pessoa que está presa a um velho sistema, ele diz, eu não creio nisso. Vai pregar isso, vai pregar para os que não são crentes, eu já tenho minha religião. Quer dizer, ele logo se explode. E tanto se perde a palavra que você colocou dele, quanto ele também, porque acaba blasfemando contra Deus. Mas quando você encontra a pessoa com a fé nova, uma fé voltada à palavra, um odre novo, você coloca ali o vinho novo, a revelação nova, e aquilo simplesmente se encaixa, porque quando a palavra de Deus se movimenta, você também se movimenta, dando espaço para a palavra de Deus. Então veja, ouvinte, uma pessoa sincera com o sistema dele é um odre velho. É um odre velho que se estoura facilmente. É um odre velho que não aceita a palavra de Deus, que não aceita a revelação de Deus. Mas uma pessoa que tem uma sinceridade voltada à palavra de Deus, ela é um odre novo, é uma garrafa nova, que tem o óleo, o azeite, o Espírito Santo, que faz você ceder quando a palavra se movimenta. Por isso eu disse no início desse programa, é necessário nós compreendermos os planos de Deus para os nossos dias.
Porque se nós não compreendermos o plano de Deus para os nossos dias, nós vamos nos encontrar lutando contra Deus. Você tem que orar, meu ouvinte. Você tem que pedir: meu Deus, me ajuda a compreender o teu plano para esta hora. Para cada tempo, Deus enviou uma mensagem. Não é uma Bíblia nova, não, é uma mensagem nova, revelando partes da Bíblia para aquele tempo. Porque a Bíblia, ela vem para todo o tempo, ela tem suas promessas. E nesses últimos dias, a promessa de Deus na Bíblia é uma mensagem que Deus haveria de enviar. São Mateus 17, versículo 11, Jesus disse: em verdade o profeta Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, eu enviarei o profeta Elias para restaurar a palavra de volta. E também Malaquias 4, versículos 5 e 6, diz que Elias viria primeiro e levaria a fé dos filhos, e volta a fé dos pais, e volta aos apóstolos. Podemos encontrar em Apocalipse 18, versículo 4, a palavra de Deus dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. O que é isso? É a voz de Deus, é a voz dessa mensagem, é a voz do mensageiro desses últimos dias, dizendo para a noiva: saia do sistema do homem e venha para a palavra. Assim como João Batista veio para preparar a primeira vinda de Cristo, o povo para a primeira vinda, Deus enviou o profeta Elias, William Branham, o qual está prometido na Bíblia, para preparar a noiva para a segunda vinda. Você tem que ter, ouvinte, seu coração voltado à palavra, uma sinceridade voltada às Escrituras, senão você vai se encontrar lutando contra Deus. Que Deus te abençoe, é a minha oração, é o meu desejo. Eu peço a Deus que Deus possa revelar em seu coração, para que você possa ter uma sinceridade voltada à palavra de Deus. Não seja um odre velho, o qual se estoura quando se põe vinho novo. Peça a Deus: Senhor, me faça maleável para aceitar a tua palavra, aceitar a tua vontade dentro de mim. Não me deixe eu ficar arrazoando, querendo compreender, explicar as coisas. Isso é uma sinceridade humana. Você tem que ter fé para crer na palavra de Deus, mesmo sem compreender. Se Deus disse: batize em nome do Senhor Jesus, por que ficar buscando pretextos? Se Deus disse para vocês fazer o lava-pés depois da ceia, faça o que Deus disse, obedeça o que Deus disse. Porque então você terá a graça de Deus para o arrebatamento. Fora disso, meu ouvinte, você perderá tempo. Você encontrará que essa sinceridade sua irá te condenar no final. Mas se a tua sinceridade estiver na palavra, você então é um odre novo, e Deus poderá colocar a revelação dele, a revelação da hora, o vinho novo dentro de você, o qual te preparará para o arrebatamento. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Eu quero te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Eu quero te servir, Senhor, em sua perfeita vontade. Eu quero para sempre sua palavra obedecer. Lá no céu, um galardão vou receber. Quero seguir essa voz do bom pastor que está chamando as ovelhas para o aprisco, pois o tempo está findando. Pois eu sei que essa voz é a voz do meu Jesus, meu Salvador, que morreu por mim na cruz. Eu quero te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Eu quero te servir, Senhor, em sua perfeita vontade. Eu quero para sempre sua palavra obedecer. Pois um dia lá no céu
te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Eu quero te servir, Senhor, em sua perfeita vontade. Eu quero para sempre sua palavra obedecer, pois um dia lá no céu um galardão vou receber. Há uma mensagem ecoando por todos os cantos da terra e está chamando os escolhidos, pois o noivo lhe espera. Está chegando o grande dia, não é hora de parar. Muito em breve uma noiva subirá. Eu quero te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Eu quero te servir, Senhor, em sua perfeita vontade. Eu quero para sempre